Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Voz do Abraço Atípico. Hoje nós estamos aqui com a psicóloga Poliane Ribeiro. Seja bem-vinda, obrigada, viu, pela visita. E fala um pouquinho de você pra gente, Poliane. Oi, bom dia. Eu sou a Poliane Ribeiro, né? Eu sou psicóloga, especialista, né, em análise do comportamento aplicada, né, que é o ABA. E hoje eu vim aqui tirar um pouquinho das dúvidas de vocês, né, deixar um pouquinho mais simples dessa questão, né, do que é o autismo, alguns níveis, né, de suporte e tudo mais. Então, estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Seja bem-vinda novamente. Vamos começar aí falando um pouquinho do que é o autismo, de uma forma bem simples, para que todo mundo que esteja assistindo a gente aí consiga entender quais são os níveis de suporte, né? E aí a gente vai conversando mais um pouquinho. Então, o autismo, né, ele é um espectro, né? Então é muito importante a gente focar nesse espectro, porque tem gente que às vezes acha que autismo, não, se não tiver isso, não é autismo. E consegue falar bem, não é autismo, né? Então ele é um transtorno ali do neurodesenvolvimento, né? E ele é muito amplo, né? Por ele ser um espectro. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Na dificuldade de comunicação, dificuldade da linguagem, pode ser que tenha, pode ser que não, mas de uma maneira geral, a socialização dele é comprometida, né? Então, o que a gente faz para... como que eu vou saber se a criança é autista ou não é? Eu só consigo... tem crianças que são recebem esse diagnóstico tardio, né? O que dificulta um pouco, né? Toda essa questão de terapias, de desenvolvimento, né? Então, assim, o que a gente precisa estar atento, né? Aos marcos do desenvolvimento da criança. Mas como eu vou dar uma aula aqui para vocês? Não, vai ficar difícil, né? Então, assim, tem na cadernetinha de vacinação os marcos ali que são importantes, né? A criança, o bebê, quando a mãe está amamentando, aquela criança que não olha no olho da mãe, que não sente interesse pelo rosto, né? Porque, assim, vocês podem perceber isso, que o bebê, ele busca esse contato visual, ele se interessa muito pela face, né? Porque é o que mais a gente tem de interessante, né? Que é onde a gente fala, a gente se estressa. Então, assim, o bebezinho, ele não mostra interesse, mas é o jeitinho dele, é no tempo dele. Então, assim, é algo que a gente tem que ter atenção. Pode ser que seja uma criança, né, que tem ali seu desenvolvimento não acho tão interessante, mas é algo de atenção. Um alerta. É um alerta, né? A criança, na fase que ele precisa ali sentar, precisa estar molinho, né? Você percebe que a criança não senta, né? Não tem aquela firmeza de tônus. Então, assim, é tudo algo a ligar um alerta, né? Então, assim, mas tudo é autismo, né? Não é autismo, mas se a gente puder ter essa atenção, né? Focar ali no marco do desenvolvimento, a gente consegue uma evolução, né? Muito melhor. Sim. Poliane, eu vejo assim, muitas mães que falam, né, que elas sentem desde o começo, tem algo diferente com o meu filho. Às vezes é o segundo filho, ou tem, né, outro na família, que você acaba comparando ali o desenvolvimento. Sim. Mas aí essa mãe, ela chega numa consulta com o pediatra, e o pediatra fala para ela, não, mãe, fica tranquila, cada criança tem o seu tempo. Ainda tem pediatras que falam assim, né? Então, assim, o que você queria falar para essa mãe? É importante ouvir uma segunda opinião, buscar em algum outro local aí para essa criança ser avaliada? O que você falaria? Eu penso assim, né? Até como mãe, sempre que eu penso, porque assim, nós somos os melhores assim, analistas dos nossos filhos, Sim, né? sim. Independente de ser comparar com outros ou não, a mãe a gente sente alguma coisinha ali que tá diferente. Então, assim, eu percebi algo não comum no meu filho. O que eu faço? Levei no pediatra, cada criança tem o seu tempo. Isso daí qualquer pessoa vai te falar, né? Se você busca um profissional, você quer ouvir algo diferente. Sim. Para começo de conversa, o pediatra não te deu atenção, já é algo de você procurar uma segunda opinião, né? Porque o pediatra, ele tem que saber o porquê que você acha diferente, em que momento, né? E te explicar do porquê sim e do porquê não. Se ele te convenceu,
né? Que, tipo, ele te explicar por A mais B, que é comum porque está dentro do marco, porque, ó, aqui ele pode ir, aqui não, vamos aguardar, tipo, né, meses, ó, até tal mês ele tem que estar fazendo, se não tiver, aí ok. Agora, se ele só falar que cada criança tem o seu tempo, obviamente, né, que você não vai estar tendo suporte. Muito amplo, né? É muito amplo, né? Cada criança tem o seu tempo. Não, cada criança tem o seu tempo, mas dentro dos marcos de desenvolvimento, né? Até por isso que tem, senão nem existiria. Então, sim, muito válido uma segunda opinião, uma terceira opinião, né? Até que você tenha ali a sua resposta que você foi buscar, né? E dependendo da idade, pode até buscar uma terapia, né? Ir atrás de um psicólogo, eu penso que quando a criança já estiver numa idade escolar, já está no maternal ali, já está socializando. Ali eu acho muito importante também essa comunicação com a escola, né? Com o professor, né? Olha, eu tenho em casa anotado algo, né, diferente, eu gostaria muito da sua atenção, tá alertando esse professor, porque às vezes o professor está ali com tanta criança e passa desapercebido, né? E eu acho muito válido essa comunicação com a escola, da mãe chegar, não tenha medo, não tenha, né, dessa professora, mas essa professora vai falar, olha, eu não notei nada, mas vou ficar de olho, então aquela professora, ela já vai ficar ali, né, de olho no comportamento dessa criança. E, pô, ele fala pra gente, assim, um pouquinho dos níveis, a diferença do 1, o 2 e o 3 de suporte pra gente. Então, assim, de uma maneira mais simples, nível 1 de suporte, ele não tem tanto comprometimento. Mas, assim, como eu disse, né, como é um espectro, o autismo, ele é um só, né? Esses níveis de suporte, eles são, basicamente, para nós terapeutas, né, para as pessoas que convivem com esse autista, saber quanto de suporte ele precisa, quantas terapias vão ser necessárias, quantos dias na semana, quantas horas. É mais para uma organização, né? Porque até antes era leve, moderado, né? E severo, né? Então agora isso não é mais. Por quê? Porque assim, entende que o nível 1 de suporte não é que ele é leve, né? Principalmente para as mães que têm, elas sabem, né, do peso que carrega esse nível 1 de suporte, né? Então, assim, o nível 1 de suporte, ele vai ter uma fala melhorada, ele é, assim, um pouco mais sutil de se perceber, né? Mas o sofrimento e a dificuldade, né, da socialização, ela tá ali. E até o próprio diagnóstico, ele demora mais para chegar, né? Sim, muitas vezes, até por isso que hoje em dia, tem muitos, estão sendo diagnosticados autistas, nossa, tem muito adulto sendo diagnosticado. É esse nível 1 de suporte, porque ele tem aquela dificuldade, ele tem aquele sofrimento, mas ele não tem a informação, né? Hoje a gente tem muita informação, né? Então acredito que futuramente isso vai mudar, né? Mas assim, hoje a gente está descobrindo muito autistas, né? Por causa de informação, né? E porque o nível 1 de suporte também, ele tem muito aquele mestre, que a gente fala que ele mascara muito. Sim. Porque assim, um exemplo, né? Se eu estou tendo um tipo de comportamento, meu cognitivo, ele não é comprometido, né? Geralmente o nível 1 de suporte, ele não tem o intelectual dele comprometido, ele está preservado. Então, assim, eu percebo que a criança está fazendo de uma forma, o que eu faço? Eu imito aquela criança. Eu tenho aquele comportamento de mascarar o meu, né? O jeito que eu faria, não, eu vou copiar o amiguinho. Ele tem aquilo até como uma sobrevivência, né? Uma maneira dele sobreviver ali no meio. Ele não sabe como fazer, mas ele olha o outro, né? Isso, ele olha o outro. Então, assim, o nível 1 de suporte é mais esse, né? Então, por isso que ele é até mais difícil, às vezes até de ser diagnosticado, porque tem, né, aquela conversa de cada um tem o seu tempo, né? Não, ele é muito tímido, ou ele é... E uma coisa que meu filho, né? Meu filho é nível 1 e quando ele recebeu o diagnóstico com 9 anos, quando eu fui levar na escola o diagnóstico, o professor falou, não, mas ele olha nos olhos, ele conversa, ele interage. E o Theo, ele sempre foi muito amoroso. E eu acho que era a busca comunicativo também, né? E a busca sensorial, ele sempre teve essa busca sensorial de abraçar, de estar ali junto. Ele mordia, lembra quando ele ficava muito nervoso, ele queria às vezes ir comigo, ou eu tinha que trabalhar, e ele ficava, ele mordia minha mãe, a gente nem, né, ligava no momento ali, né, que poderia ser essa busca sensorial. Então, como ele tinha essa busca, então isso mascarou muito, foi difícil até para os próprios psicólogos chegar no diagnóstico, né? Sim. Então, e assim, e o 2,
Eu tenho muita dúvida no 2, assim, né? O 2, o que é? O 2, geralmente, ele sempre tem ele pode ter também uma deficiência intelectual ali associada. Não algo muito gritante, mas o que você mais percebe da diferença do 1 pro 2 é na fala, né? A fala dele é mais comprometida, né? Ele, tipo assim, ele não desenvolve uma frase inteira. Geralmente, ele é mais focado no sim, no não, né? E, tipo assim, ele não tem uma conversa mais ampla. Não flui, né? Isso, não tem não flui aquela conversa. Então, assim, você percebe mais isso. Ele é como se fosse um mescle entre o 1 e o 2, né? A diferença maior que você vai perceber é na fala mesmo, na linguagem daquela criança, que ela é um pouco mais comprometida. E, geralmente, ela pode estar associada a um DI leve. Entendi. Né? Então, a diferença, assim, né? Pelo que eu entendi, o 1, a fala dele tá total preservada ali. Ele até fala, eu falo com o meu filho, ele até fala de falar demais. E, então, para você chegar, né? Às vezes tá muito parecido aí o psicólogo ele fica ali, né, para avaliar, será que é o 2? Então, é na questão da fala onde você consegue falar, não, é 2. A fala, a fala é... Até porque, assim, né, eu posso ter os mesmos sinais do 1 no 2, do 2 no 1, e, tipo assim, né, pode ser que os dois tenham algo em comum também. Vamos supor, eles são afetuosos, né, eles gostam de abraço. Eu posso ter o que gosta de abraço no 1, posso ter o que gosta de abraço no 2, bom, abraço até no 3 também. Então, assim, a diferença maior mesmo é ali, né, na fala dele, que é mais comprometida, né, na fala, na comunicação, você percebe que é mais comprometida, e também quando ela vem associada a um DI leve, né, que aí você fala, não, já não é mais o 1, né, que então a gente é o suporte precisa de um suporte maior. Principalmente para estar ali, né, na sociedade. Já tá ali no meio, né, interagir. E o 3? Então, o nível 3 é o maior suporte, né, porque a gente tem 1, 2 e 3, então assim, aquela criança de nível 3 de suporte, muito provavelmente também ela vai ter um DI, só que o DI dela já é mais gritante. Geralmente, na maioria dos casos, eles são não verbal, né? Que é aquela criança que não fala, aquela criança que não mostra interesse, tipo assim, tá todo mundo olhando, né? Se eu pegar esse copo aqui, vai todo mundo olhar pro copo aqui e tá tudo certo. Aquela criança que não compartilha esse interesse, né? Então, assim, ela precisa de um nível de suporte. E o que é esse nível de suporte? São as terapias, a família, a escola, eles precisam estar mais engajados, né? Dar um suporte maior para que aquela criança se desenvolva, né? No meu caso, assim, meu filho hoje é diagnosticado com suporte 1. Mas no comecinho, a gente teve que observar muito. Tanto que eu não percebi tanto quanto a minha irmã percebeu. Porque a gente já vem do TEL, de estudar um pouco mais, de entender. E ela vivência com o filho é outra coisa, né? Então, quando eu tenho um filho típico, meu mais velho, e aí quando chegou o Breno, a gente começou a se preocupar um pouco, porque ele girava muito, ele tem uma habilidade com a mão, então era lata, né? Cadeira. Era muito. Eu chamava Breno, ele não entendia que ele era o Breno, então tudo ele repetia, né? Então, oi, Breno. Ele falava, oi, Breno. Então, ia nos lugares. Hoje eu não vejo, assim, no nosso convívio tanto, assim, eu quase não vejo ninguém assim, né? Mas o Breno até minha família ficava meio assim, né? A família que eu falo, meus primos, assim, hoje eles comentam e falam, eu não acreditava que o Breno fazia isso, porque a gente entrava em um diálogo, não existia diálogo, né? Sim. Ele só repetia e acabou. E aí, quando eu falo muito isso por causa dos pais, que, por exemplo, hoje, quando você tem uma criança típica, então você não ensina, liga a luz ali no interruptor, ali é uma pia, e o Breno eu tive que fazer todo esse processo. Quando eu acordei para isso, né, ele tinha 1 aninho, né, um aninho e pouco, 1 aninho e meio, que eu falei, filho, leva o TT na pia. Aí ele, o que é pia? Não, ele não falou nem que é pia. Nada do que eu mandava. Ele ficava perdido do que fazer. Eu falei, minha nossa. Mas o Breno, ele deu sinais desde os 8 meses, eu falava pra ela. Eu que não via, assim, eu não via. Ele tava com um ventilador assim. E as crianças, ela vinha pra cá, passeio, né? Vinha passar as férias, e as crianças, os primos, tudo junto, ele não se interessava pela brincadeira. Ele ficava, se você desse um balde ou algo que girasse, uma tampa, ele ficava lá.
Ali. E eu falava, Mônica, tem alguma coisa estranha, Mônica. Só que eu tinha recebido o diagnóstico do TEA, Repente, né? tinha uns 6 meses, então todo mundo achava que eu tava naquela neura, Sim, tipo, na neura, ai, tipo, todo ai, mundo é eu autista sei agora pra agora. você. E ele ficava, e ele chegava na minha mãe, todos os quartos tem ventilador aqui, né? E ele ia em todos os quartos ligar o ventilador. E aquilo pra ele era Um acontecimento. nossa, e era uma busca mesmo, ele buscava para aquilo girar o tempo todo. E aí, depois veio a questão da fala, né, que foi atrasando, e eu tenho o João, que eles têm 9 dias de diferença só. Então a gente começou a ver a evolução do João e a do Breno não, né, e ficou aquela coisa. Então, assim, muito acontece, né, aconteceu com a gente. A mãe vê, às vezes tá muito perceptível, mas ela fala, não, vou esperar mais um pouquinho. Que era a sensação que a minha mãe tinha. Ai, deixa eu esperar mais um pouquinho pra ver se aparece mais alguma coisa. O dente dele não nascia. Um tempo a mais pra que dê tudo certo. Quem sabe vai dar, né? Porque assim, o dente dele não nasceu depois de 1 aninho de idade, né? Então, quando eu fui fazer, quando deu 1 ano e 8 meses, que aí tinha tudo, a gente começou a observar, né? Porque tem que se falar pelo menos 50 palavrinhas, ele só repetiu o que ele ouvia. Não era funcional. Não nada, porque o alfabeto ele falava de frente para trás, de trás para frente, os números, você ia falando, ele ia embora, não tava nem aí. Então, assim, você ia mostrando, ele já sabia, ia formando, sabe? Os números com 2, então 11, 12, ele mesmo, porque ele assistia os desenhos e ele tinha uma facilidade de aprendizado muito grande, que ele não sabia o que era pia, mas ele fala uma vez, você não precisa repetir. Entendi. Né? Aquele é a luz, ali é o interruptor, é uma vez só que você falava, você não precisava falar de novo, né? Então, aquela criança que você tinha que repetir. Mas foi um susto pra mim quando eu falei, meu Deus, eu vou ter que ensinar ele tudo, porque ele não sabe. E o que ele sabia, ele aprendia por quê? Ele olhava a gente falar, ele aprendia. Ele copiava. Mas na função ele não entendia. Você via que ele não tinha função. Mas assim, pra ele não tem função nenhuma, ele tá fazendo o que todo mundo faz. Aí ele nem entendia o que era, mas ele fazia porque o outro estava fazendo. Mas eu acho que o momento que mais se agravou do Breno foi que ele começou com um aninho, ele já batia a cabeça? Muito, batia. Você falava pra ele, não. Ele batia, ele vivia cheio de gás na cabeça. Aí eu peguei, um dia eu falei bem firme com ela, eu falei assim, você vai atrás, porque o dia que ele bater a testa, ele pode ficar cego, você sabia? Aí ela, ai meu Deus, porque assim, eu falando, eu não tô nem cuidado, não é o meu tem. Não, a impressão que dava assim, o dela tem, quer que o meu tenha também. Sim. Não era isso, era muito gritante. Tipo assim, não é que queira, tipo assim, nossa, ela tá na neura, só porque o dela tem relaxa. Tá buscando, porque você tá estudando, aí parece que nem quando você compra um carro, você nunca vê o carro direito. Aí você compra aquele modelo de carro, você começa a ver aquele monte de carro. Parece que não tinha ainda. Mas assim, a minha preocupação maior é que eu via que estava acumulando, estava começando a acumular. Então o Breno, naquela época, ele era 2. Ele era um nível 2. Ele era nível 2. Aí, como ele foi o diagnóstico 1 ano e... com 1 ano e 8 meses ele parou de comer, porque ele comia tudo que a gente fazia. Ele parou, aí ele ficou só no leite. Então, fórmula. Aí eu falei, opa. Aí nós fomos procurar um neuropsicólogo, que foi o mesmo que trabalhou junto com o Theo. E aí ele falou, mãe, aí fizemos toda a avaliação, bonitinho. Ele falou, mãe, eu não posso diagnosticar hoje ele ainda com autismo. Porque ele tem um atraso de desenvolvimento global. Mas ele não consegue entrar ainda dentro do espectro, porque tem que ter uma quantidade mínima lá, né? Todo um critério. Tem. Aí ele falou assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu acho que isso é muito importante, né? Muito cuidado, porque assim, é um laudo para a vida toda. Sim. Então, se a gente hoje, né, eu encaminhar, fazer... Que ele foi cuidadoso? Eu acho que ele foi muito cuidadoso, foi muito bacana. E aí veio a pandemia, porque o Breno nasceu em setembro, a pandemia mesmo começou em março, né? Sim. E aí parou-se tudo, e aí o Breno continuou daquele jeito, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí acabamos vindo embora pro interior. E aí ele falou para mim, Mônica, daqui 6 meses faça uma nova avaliação. Sim. Porque 6 meses numa criança é muito tempo, é muito importante. Foi quando eu vim para cá, fiz uma avaliação com o Osimar, em Ouro Preto. E assim, foi muito bacana, porque ele falou, Mônica, eu sei que é difícil, a gente não pode falar só porque hoje a gente fala muito do autismo, a gente está na causa, não é difícil. É difícil, foi difícil quando a gente teve o laudo do Theo, né? Foi um luto muito grande. E a gente começou a se sentir culpada, né? Por um monte de coisa que a gente cobrava dele e não devia cobrar, se a gente soubesse, né? Mãe, né? Porque assim, foi muito difícil.
E aí eu acho muito importante isso, a gente desconfiou, vai atrás. Porque assim, como meu filho, lá eu tenho certeza que ele era um suporte 2, até por causa da fala, principalmente, né? Mas outras coisas também caracterizavam ele como 2, né? Hoje a gente estudando e, enfim, conhecendo. Só que a evolução dele, depois do momento que eu falei, opa, vamos ver. E sim, ele é diferente. Ainda não dá para fechar o laudo, mas ele é diferente. O laudo do Breno veio com 3 anos e pouquinho mesmo da gente fechar. Mas com 1 ano e 8 meses ele já começou terapia, né? A gente já começou a trabalhar nele, né? Então isso foi muito importante, porque... trabalhar das dificuldades que ele tinha ali, né? Para mim o gritante era o quê? A fala, né? Ele só repetia, né? E ele bater a cabeça. E aquele bater a cabeça. Então meu filho ficou, na verdade, quase 3 anos da vida dele batendo a cabeça. Porque eu só consegui medicar ele quando ele teve o laudo. Quando ele recebeu realmente o laudo, né? A importância do diagnóstico. Do diagnóstico, é muito importante. Porque o Breno melhorou muito com a... Não, eu achei que eu ia ficar louca. Minha mãe ficou comigo aqui em casa, que eu já tinha mudado, né? E aí minha mãe ficou me ajudando aqui em casa, porque ela falava, você vai enlouquecer. Porque era uma coisa, você não podia falar não, e ele tá com a cabeça. E a dela, né, que começou a ficar muito preocupante mesmo dele ter um problema, né? E então, assim, a evolução dele depois que eu disse sim, né? Falei, sim, vamos atrás. Então, é importante, ele com 8 meses de fono-aba, meu filho saiu de lá contando historinha. Uma criança que só repetia. Então, assim... É importante, eu falo assim, a importância da gente aceitar, da gente observar. Eu acho que o primeiro passo, antes de tudo, é aceitar, né? Porque a partir do... você fica negando, você está atrasando mais ainda o desenvolvimento do seu filho, independente de nomenclatura. Eu penso assim, lógico, o diagnóstico é importante, né? Até pela medicação, para saber certinho como que vai ser. Só que assim, se você já está vendo que a criança tem uma dificuldade na fala, né? Então, você falou, já tem uma dificuldade na fala, ou tem uma dificuldade de socialização, você vai deixar ela ali no tempo dela? Não, você procura um fono, né? Porque, a gente não sabe o que é, não, mas vamos levar no fono para já ir ajudando, já ir dando suporte para aquela criança, né? Porque ela está em sofrimento, né? A gente pensa muito que no sofrimento daquele indivíduo, no sofrimento daquela criança, né? É o que a gente trabalha também, né? Porque uma criança que não consegue se expressar, não consegue falar, não consegue se comunicar ali no meio, ela está também no sofrimento, né? Principalmente no nível 1 de suporte, que já tem aquela, né? Tem a noção ali, né? O nível 3 de suporte, ele já não tem tanto esse tipo, né, de sofrimento, porque ele não tem aquele entendimento, aquela compreensão. Mas pro nível 1 é muito sofrido essa questão. Eu falo, meu filho, ele foi, antes de receber o diagnóstico de autismo, ele recebeu o diagnóstico de TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque nós cobrávamos coisas dele, nós comparávamos dele com o primo. Mas o homem faz, e ele não conseguia. Então você imagina na cabecinha dele, ele ficava... Por que eu não dou conta? Ele pensava realmente, tipo, nossa, fulano faz pouco, eu não dou conta. Por quê? O que ela tá... Ou até mesmo, o que ela tá querendo dizer com isso, né? O que eu não sou igual? Né? Ele era sapato, ele até... Eu comprei, cheguei a comprar até meias sem costura, mas o sensorial dele tava ali, gritando, entendeu? E eu ficava, filho, mas você tem... A escola, como não tinha um laudo, você tem que ir de tênis, você não pode fazer educação física. Eu acho que ele pegou o trauma da educação física por conta disso, que ele tinha que usar tênis, e era um sofrimento para ele tão grande. Usar o tênis, a gente ficava, filho, mas olha, a gente comprava tênis de tudo quanto é jeito, para tentar colocar ele como os amigos que usavam, era uma regra da escola, né? Uniformes, a textura do uniforme incomodava. Mas você tem que ir, é uma regra. Então a gente achava que aquilo ali era o quê? Eu falei, frescura. Filho, nossa, olha. Aí meu pai várias referências, né? Na minha época, se ele tivesse passado necessidade, eu não ia escolher, porque tem um monte para escolher. Então, assim, olha quanto que ele foi ouvindo aquilo ali. Tanto que quando ele recebeu o diagnóstico 9, mas eu fui falar com ele já tinha 10, quase 11 anos. E quando eu falei para ele, a primeira resposta que ele me deu, agora tudo faz sentido. Você entendeu? Então, assim, tudo fez sentido para ele. Então, assim, eu falo, o diagnóstico é libertador. Eu acho que sai aquele peso das suas costas de falar assim, nossa, agora tá explicado, realmente eu sou diferente, eu funciono diferente. É uma maneira diferente de funcionar. Né? Então, assim, a importância da família aceitar,
acolher, entendeu? Eu ouvi muito, né? Ai, é coisa da sua cabeça. Ai, não, você tá muito nisso. Nem tudo é autismo, nem tudo... Então, assim, eu tive, lógico, essa dificuldade de saber o que era aquele comportamento. Será que é do autismo? Sim. Você entendeu? Agora, principalmente agora que ele chegou na adolescência, depois eu comparo com mães falando que nem a questão de querer ficar muito em casa, não querer mais sair com a gente. É da adolescência também, né? Mas o que o psicólogo sempre me explica, Gislaine, ele está na adolescência, porém, tudo que um adolescente passa, ele vai passar muito mais intenso. Tudo vai ser mais intensificado, mais sofrido, né? O sentimento dele, a questão dos hormônios, tudo é mais sofrido. Sim. Então, assim, fulano meu filho também é assim, é da adolescência. Não, mas se seu filho que é típico tá sofrendo, Mas imagina o meu não tá. não tá. É diferente. Né? Então, a gente deixar aqui muito claro. Eu queria que você explicasse, Poli, um pouquinho sobre o que a gente fala muito nos podcasts, da avaliação neuropsicológica. Qual é a importância? Porque tem muitas mães que a gente acolhe e ela tem essa dúvida, ela acha que já é um laudo. E não é um laudo, mas é um mapeamento da criança, já é a característica, né? Porque tem tem criança que tem a avaliação, mas ainda está esperando o laudo, né? Sim. Qual que é a diferença? A escola, eu sei que a escola já consegue trabalhar muito, ela tendo essa avaliação, o próprio terapeuta consegue, né, trabalhar já. Assim, a criança tendo essa avaliação é um ponto de partida, né? Porque ali já está tudo especificado. Qual é a habilidade que ela tem, quais são as maiores dificuldades. Então, assim, eu não preciso de um diagnóstico ali para começar a intervir com essa criança, né? Eu tendo essa avaliação, já é assim, como eu disse, o ponto de partida mesmo, e é algo ali muito, muito rico, né? Em detalhes até, né? Porque ali já está tudo especificado. Então, assim, eu não tenho diagnóstico ainda, mas o que eu tenho? Eu tenho a avaliação, então é com isso que eu vou trabalhar. A gente sempre tem que trabalhar com o que a gente tem, né? É o que eu falo, a gente sempre tem que trabalhar com o que a gente tem. Eu tô com a criança, nossa, ela tá com dificuldade na fala, será que é isso, será que é aquilo? Não, vamos por partes, né? Primeiro, aceitar, independente do que for, pode ser que ela só tenha realmente um transtorno de linguagem, algo do tipo, mas assim, vamos investigar e vamos trabalhar com o que a gente tem. Hoje a gente tem a dificuldade na fala, eu não percebo nada de diferente, então vamos trabalhar com isso, né? É a mesma coisa a avaliação, né? A gente tem a avaliação, então a gente vai trabalhar dentro do que a avaliação ali está me indicando, né? Porque ela também faz parte ali de fechar o diagnóstico, né? E quando a criança, principalmente, né, quando a gente fala de criança, na primeira infância, o Breno, ele teve que fazer uma avaliação a cada 6 meses. A importância, né, que você falaria para a mãe, porque às vezes a gente sabe que até hoje o SUS ainda não custeia, né, essa avaliação, e ela não é barata, né, ela não é acessível ainda para famílias aí de baixa renda principalmente. Mas qual que é a importância, né, para essa mãe que está em busca do diagnóstico, que está tendo todo esse acompanhamento, não deixar de fazer, se você tiver a oportunidade, tiver a condição de fazer, né, a cada 6 meses, conforme o psicólogo for, né, solicitando. Por quê, né? Porque explica pra gente aí, 6 meses, 1 ano, né, quanto que essa criança aí pode trazer mais sintomas, como ela pode regredir ou progredir, né? Então, porque assim, o psicólogo, né, ali o profissional que você está confiando, que você está fazendo esse acompanhamento, ele vai te dar certinho os marcos. Então, dentro daquele marco, tem o que é esperado, né? E você vai conseguir acompanhar realmente a sua criança, se ela está conseguindo evoluir. Porque às vezes também pode ser que a gente ache que a criança não está evoluindo e que da maneira dela, ela está conseguindo progredir. Então, tipo assim, já é um peso também que a mãe vai estar tirando, né? Ou pode ser que não, pode ser que realmente, mãe, tá gritante de tal a tal, ele precisava, por exemplo, assim, que é assim, mais fácil de se avaliar, até 2 aninhos. Tem muitas crianças, né, que a gente percebe assim, até 2 aninhos não fala, ou tipo assim, nossa, é muito precária aquela fala da criança. Então, assim, até 2 aninhos, ela tem que estar falando de 50 a 200 palavras, né? Já tá naquela fase dos 2 aninhos ali, dela tá falando, tipo assim, combinações de palavras, né? Tipo assim, de pelo menos 2, né? Tipo, antes dela só falava aca, um exemplo, né? Que é água, né? Óbvio que ela não vai falar certinho. Sim. Mas assim, ela fala água, alguma coisa. Então, assim, com os 2 aninhos ali, ela já tem que falar quer água, né? Ela quer água. Então, assim,
Não tem como uma criança chegar com 2 anos, não, ela não fala nada, ela só aponta, ou às vezes tem até dificuldade para apontar, e falar que a criança tá, tipo, não, tá dentro, né, vou aguardar. Não, então assim, esses marcos, eles são importantes de ser seguidos, né, essas avaliações nesses tempos, que é pra gente não perder aquele time da criança, né, porque tem muita coisa que a gente perde, infelizmente, né, tem gente que não tem o acesso, né, não consegue, mas assim, quanto mais... Peraí, que eu acho que eu tô falando muito. Fica tranquila. Quanto mais assim a gente conseguir priorizar esses marcos, avaliar esses marcos de desenvolvimento, melhor é para a criança. Né? Vai ser menos sofrido para ela e, consequentemente, menos sofrido também para a família. Né? Porque, lógico, o foco ali é a criança, mas quando eu escolhi essa área de especialização, eu pensei muito também nas mães dessa criança. Sim. Porque, um exemplo, no nível 3 de suporte, a criança chora e ela não sabe falar onde está doendo. Ou se é algo que está doendo, ou o que é que está incomodando, né? Então, assim, nós que somos mães, a gente tem esse olhar mais humano, né? Porque, sim, a gente tem um bebê, né? Quando a gente tem um bebê que ele chora, eu, pelo menos, falo, meu Deus, o que será? A gente já pensa, assim, em um universo, assim, né? Não é simplesmente um choro, né? Que se você percebe que é de dor, você pensa, meu Deus, se pudesse, você colocaria o filho dentro de uma ressonância magnética. Não, na minha cabeça, eu já tô colocando lá tudo, né? E enfim, né? Preciso fazer um raio-x pra ver o que tá ali, né? Onde dói, né? Eu acho que poderia ter, né? Essa maneira, quem sabe no futuro. Se a criança chorou, você foi na máquina, é isso. Mas assim, então assim, é muito sofrido pra mãe, né? Os cuidadores ali dessa criança, né? Onde dói, o que dói. Então assim, a gente tem que ter esse olhar. Então assim, fica mais leve para todo mundo, né? Embora seja uma carga extremamente pesada, né? Mas a gente, né, trabalhando dentro dos marcos, né, conseguindo, né, fazer essas terapias, fazer as avaliações dentro do tempo esperado, é o que a gente consegue ter o resultado, né? É o que a gente consegue ter a conduta correta para aquela criança, né? Então eu falo assim, quando a gente se depara com uma mãe que briga, que luta pela terapia, né, para dar tudo certo, para conseguir esse acesso, né, para a criança, para o filho, né, ali em questão, a gente consegue agora entender, né, a gente ouvindo um profissional falando o quanto é importante essa terapia. É a sobrevivência do teu filho, aí você se imagina, né, vamos tentar fazer a pessoa que está aí do outro lado aí pensar, mesmo que você não tenha um filho autista, você sabe que a terapia vai ajudar teu filho a falar, a se comunicar, a sobreviver na sociedade, né? Porque nós não somos eternas, né? Então, assim, acho que uma das maiores frustrações para uma mãe, medo, é ela ir antes desse filho, né? Então, assim, a importância da gente acolher essa mãe, né? Esse cuidador. Ela tá em busca, ela não tá em busca de algo que é um luxo, que é algo... Não, gente, ela descobriu que é o essencial para a sobrevivência daquele filho. É só a gente pensar assim, até nesse exemplo que eu dei, né? Uma criança que chora, um filho que chora desesperadamente de dor. Se você não puder levar ele no médico, um exemplo, você tem que descobrir o que ele tem, que ele está chorando ali, com N alternativas, sem poder levar no médico. É igual, né, as mães atípicas que buscam por essa terapia. Sim. É como se fosse, tipo assim, buscar um médico para uma criança que está chorando. Né? Porque a criança tá ali gritante e ninguém melhor, né, do que os pais para ver, né, que a criança tem aquela dificuldade, que a criança tem aquele sofrimento e que você não pode fazer nada. Né? Exatamente. Você fica ali de mãos atadas, sabe? Seu filho tá em constante sofrimento. Sim. E até, pô, a gente tem casos, né, de mães aí que a gente tem acompanhado, que essa criança que não fala, ela vai no médico chorando e nem o médico consegue. Sim. Essa criança ela tem que ficar internada 2, 3 dias para fazer um check-up geral. Então, assim, colher vários sangues, colher urina, assim, aquela criança ela passa por situações que se ela falasse, ela não ia passar. E ela ia falar, tá doendo a barriguinha? Vamos fazer um ultrassom, né? Então, ela conseguir comunicar de alguma forma, né? Igual as pessoas falam assim, mas a criança autista, ela nunca vai falar? Pode ser que ela nunca fale. Né? A gente tem que aprender, enquanto mãe também, enquanto profissional, ser sincero também, né? Igual eu tinha uma mãe
que ela tinha uma expectativa muito grande da filha falar. E eu, como mãe também, eu sei que essa expectativa é muito grande. Quem não quer ouvir a voz do filho e falar, mamãe, eu te amo, ou só uma mãe, né? Então, assim, tem uma expectativa muito grande, mas a gente precisa trabalhar com a realidade. Porque senão aquela mãe vai imaginar que a criança vai falar lindamente ou vai falar só pelo menos uma mãe, talvez ela nunca vá, né? Independente das intervenções. Porque, assim, o autismo, ele tem também comorbidades, né? Então, às vezes, geralmente, ele nunca vem, assim, sozinho, isolado. Então, ele tem muitas comorbidades. Então, assim, a gente trabalha dentro do real, dentro do possível, né? Então, assim, a criança pode ser que ela nunca fale, né? Mas, assim, a gente busca o quê? Que ela consiga se comunicar, né? Falar onde dói, falar o que quer. Tem a comunicação alternativa. Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente tem esse trabalho, né, da comunicação alternativa, né? Que são por pranchas, né? Que a gente coloca a imagem e a gente vai ensinando a criança a se comunicar através daquela prancha. Tem também os tablets, né? Que é muito legal, que a criança vai apertando e vai dando aqueles comandos de voz. Então, assim, não é só a fala que é importante, né? É a comunicação, é ela conseguir. É igual, né? Eu tô com a voz um pouco fraca hoje, né? Mas vamos supor que eu perca a minha voz, né? Ou até surdos, né? Eu sou intérprete de Libras também, então assim, eu gosto dessa parte da inclusão. Então, assim, a pessoa precisa se comunicar. O surdo não tem a voz, né? A maioria até tem a voz, mas ela não é funcional, né? É difícil falar. Então, assim, se ela não fala, ela precisa se comunicar de alguma forma, né? O surdo tem o quê? Tem a Libras, né? Então, assim, é uma maneira dele se comunicar e tá tudo bem, né? E ele vive super bem. Então, assim, pro autista que não fala, não falar, ok, né? Não é algo esperado, mas é algo que acontece. Então, assim, ela precisa saber se comunicar, né? Falar onde dói, né? Até aprender as partes do corpo, né? Eu trabalhava muito a musiquinha, né? Com as crianças que estão nível 3 de esporte, ou até o nível 2 que tem, assim, aquela dificuldade de identificar, ou de se expressar. Então, assim, a gente trabalhava muito musiquinha, cabeça, ombro, joelho, pé. E, assim, a gente até cria algumas musiquinhas, porque muito deles, né, não todos, mas muito deles gostam muito da musiquinha. Da música. Né? Tanto é que tem autistas que não falam e cantam. Né? Então, assim, a musiquinha a gente trabalha muita coisa, né, com eles, né? Ensinando o olhinho, né? Olhos, ouvidos, boca e nariz. Então, assim, a gente faz, a gente vai fazendo isso para que a criança associe e depois ela generaliza, né? Porque tudo que é na terapia é assim, a gente trabalha ali, fechou a portinha, trabalhou ali, tá, pronto, tchau. Não é. A intenção da terapia, né, da aba, é o quê? Que ela se generalize, né? Tudo que a gente ensina ali, ela tem que generalizar, né, na vida, que é isso que vai trazer, né, a melhor qualidade de vida para elas. E já que você falou do ABA, né? Explica um pouquinho pra gente o que é o ABA, porque muita gente se confunde ainda, né? Não entende, assim, de uma forma bem simples, mas explica pra gente, pra todo mundo que está assistindo, o que é a terapia ABA. Então, a terapia ABA, ela é uma ciência, né? Antes de mais nada, ela é uma ciência específica. E, assim, a gente traz habilidades, né, para essa criança, para que ela consiga desenvolver essa habilidade. E, assim, tem muitas pessoas, né, antes, até no começo, assim, que começou a ter a terapia ABA, muita gente que tinha esse preconceito, né, tipo, é um adestramento, né, tipo, principalmente quando o terapeuta trabalha com alimentos, né, porque às vezes é o hiperfoco da criança, ou às vezes é uma preferência muito maior, tudo bem trabalhar, né. Então, assim, eu mesmo tinha, quando eu vi, né, que eu não sabia, estava na faculdade ainda, eu vi e assim, gente, nossa, como assim deu fazer isso com a criança? Mas é a maneira dela funcionar. Sim. Né? Sim, então, a gente trabalha com estímulo, né, e reforço. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também para não reforçar aquilo que não é desejado, né? Então, por isso que na terapia, os pais têm a direção, porque às vezes a gente acaba reforçando, porque assim, eu falo, eu também sou mãe, né? Sou terapeuta, sou mãe. Às vezes eu também, como mãe, posso estar reforçando o comportamento do meu filho que não é desejado e a gente não tem essa visão. Então, o terapeuta, ele vai estar ali, né? Na terapia ABA, a gente trabalha com isso, né? Com reforçadores, né? É o grande, né? Um grande, assim, como eu posso dizer, um X da questão é a gente trabalhar realmente esses reforçadores com essas crianças, né? Então, a gente dá direcionamento, né? A gente trabalha bem firme nessa questão, né, de estar reforçando os comportamentos que são adequados, e a gente sempre está extinguindo aqueles que não.
Eu sempre fui muito a favor, mas quando eu comecei a passar meu filho com um nutricionista aba, porque assim, a seletividade dele alimentar é muito complicada. Ele come 4 alimentos, nenhum é legumes, não é fruta, não é nada saudável. Sim. Não toma suco, nada disso. É o salgadinho ou salgadinho. Meu filho é pão na chapa, pão de queijo, raramente batata não, é pipoca e batata frita toda hora. Se você quiser dar para ele, ele come. Então são as 4 coisas que ele mais come. O salgadinho, ele já foi uma época muito grande, e aí o colesterol dele, inclusive, subiu muito. Quando ele parou com o salgadinho, o colesterol dele abaixou, mas ele começou com a batata frita, o triglicérides dele subiu. Os triglicérides dele hoje é bem alto por causa da alimentação. E eu achei muito legal, porque eu tinha ido já numas 3 nutricionistas, porque aí todo mundo fala, vai no nutricionista. Mas nunca falaram, vai no nutricionista aba. Sim. E aí eu chegava no nutricionista, aí ela vinha com um cardápio. Mas Ele não tem come. cardápio, ele não come. Eu já dou o cardápio dele, só as 4, 5 Saber coisinhas o que que ele come. ele precisa, eu já sei, né? Já passei pra profissionais. Eu já sei. Mas aí elas ficavam perdidas. Eu saía de lá, querendo ou não, com um cardápio. E eu nunca mais voltava. Eu ia uma vez, não voltava nunca mais. A TO também trabalha, né? Essas questões. A TO. A nossa, fiquei sabendo, né? No congresso que a gente teve. A TO é fantástica. A TO dele é assim, ajudou muito, né? Sim. Então, ainda até na semana passada ela comentou Que é comigo. muito sensorial também. Ela é né? totalmente sensorial. E a gente fez cognitiva, né? Sim. Ela falou assim, nossa, como ele evoluiu, né, na parte da comunicação, né? Ele se comunica hoje muito bem. Ele tá aceitando muito o sim e o não, que ele não aceitava, mas assim, de jeito nenhum, né? Então não tinha, era muito difícil. Ele melhorou muito, né? Eu falei, mas a parte da seletividade ainda é 0. E aí uma coisa que ela me chamou a atenção muito foi porque eu falei que eu cortava o cabelo, eu sou a cabeleireira dele, né? Ele não deixa ninguém mexer no cabelo dele. Ele tem medo, né? Mas é por causa do barulho da maquininha? Sim, o barulho da maquininha incomoda, mas a gente já colocou até aquele aplicativo da maquininha para ele passar no cabelo, para ele ouvir o barulho. Meu marido corta o cabelo em casa com a maquininha, deixar ele pegar a maquininha, sentir, né? E fazer, mas não tem quem ele deixe. Então eu corto no banheiro hoje, tomando banho, eu vou cortando o cabelo dele, né? Quando ele tá muito assim mesmo, o sensorial dele tá muito alto, assim, né? Muito gritante, aí eu corto dormindo. Então eu vou virando, coloco o lençol embaixo, vai virando aquela bagunça. Mas é a forma que eu tenho de fazer. Aí ela falou, não faça isso, não conta isso pra ninguém. Porque não pode, você tem que tentar. Eu falei, não, a gente tenta. Eu já tentei várias vezes. Quando ele era pequenininho, a gente não sabia, a gente segurava ele pra cortar. E eu acho que daí veio o trauma dele. Sim. Né? Porque se eu soubesse desde o começo, porque no cabelo eu teria buscado de uma outra forma, né? Sim. Mas hoje ele tá conseguindo vencer, que eu acho que uma coisa que é muito importante no Breno é que, assim, por mais que ele tenha medo, ele tenha dificuldade, a não ser a seletividade que ele vomita, ele vai, ele enfrenta, sabe? Ele enfrenta o medo e ele vai embora. E hoje ele tem uma coisa que eu acho que é muito legal, como ele tem um João da mesma idade que ele, então ele se vê muito no João, então tudo que o João faz, ele é competitivo, né? Totalmente competitivo. Então o João fez, ele quer fazer. Sim. Por mais que ele tenha medo, ele vai fazer. Ele vai. Ele vai dar É mais ou menos essa isso. socialização dessas crianças estarem numa escola, estarem ali vendo, terem espelhos ali, né? Sim. É muito importante. Mas voltando para a nutricionista, então, para que as pessoas saibam que existe a nutricionista aba, e aí ela trabalha com alimentos. Então, assim, você chegar lá, é muito legal. Ela cozinha o macarrão, é o macarrão mesmo. Então, para ele pegar o próprio macarrão, ele sentir o cheiro do macarrão, o iogurte, e ela não fala o que é, né? Sim. Ela vai deixando ele pegar e falar: o que é isso? Ela fala: o que é isso, Breno? Você já sentiu? Né? Tanto que ele confundiu o iogurte com o sorvete. Porque aqui em casa ninguém toma iogurte. Então ele só viu sorvete em casa. Então ele achava que era sorvete, né? Bem parecido. E era um greco ainda. E aí ele pegou e encostou, assim, porque ele nunca encosta, né? É muito difícil. Ele encostou. Pra ela não ficar chateada, ele, eu gostei, mas eu comprei, ele não quis. Mas é muito legal que assim, ele não gostava nem de mexer no macarrão, né? E aí ele pega o macarrão e dá na boca do dinossauro, aí faz o dinossauro mastigar. Então, assim, esse trabalho, assim, eu achei
fantástico. Sim, a desensibilização, É, né? muito. Daquilo, né? Pôr a mão Colocar a mão no arroz, Sim. cozido, sabe? Assim, Sim. é mole, tá quente, porque ele ainda tem a diferença do quente e frio. Então, o que é frio, ele fala que tá quente, o que tá quente é frio, né? Sim. Então, ele confunde, eu tenho que ficar falando pra ele. A parte que acho que uma coisa legal também, se você quiser falar um pouquinho também, é da parte espacial, né? Sim. Meu filho, ele tá muito evoluído, mas ele ainda tem muita dificuldade. Tá ali, pega aqui. Ele fica olhando, mas tipo, o que é o aqui? Você tem que falar, olha, tá ali no varal. Na piscina ela fala, olha, você tem que pegar. Onde tá minha sunga, mãe? Tá lá no varal pequenininho, branco, né? Pra ele não procurar no varal grande. Então ele tem esse problema assim, de espacial, que se fala mesmo. Sim. Como que a gente trabalha isso? Porque se eu sinto que ele não evolui nisso, né, Laine? Eu sinto que ele não tem essa evolução grande nessa parte espacial. Porque as crianças, assim, também é algo que pode ser, né? Que a gente estava comentando, né? Tipo assim, como que eu posso perceber, né? Tem a fala. E tem essa questão também, porque tem muitas crianças que ela tem essa dificuldade de noção espacial, né? Uma criança que você percebe, tipo assim, que tem um espaço pequeno que ela tenta passar, que ela tá sempre trombando nas coisas, né? Derrubando muito. Óbvio que crianças derrubam mesmo, né? Derrubam uma vez, ai meu Deus, meu filho. Não. Derruba mesmo, eles já tem essa questão, mas assim, algo mais acentuado, né? Igual você vivenciou isso, né? Uma criança que derruba muitas coisas, que ela acha que ela cabe em lugares pequenos, que ela tenta, mas isso, ela não tem essa percepção de espaço. Então você tem que dar. Ele tem a dificuldade da bicicleta, de fazer a curva. Ele anda no reto, mas para fazer a curva, ele não consegue. Isso, e tem pessoas que não entendem isso, né? E não é tipo assim, nossa, é tão simples, gente, é só virar. Né? Então, assim, e eles não têm, é real isso. Igual, tipo assim, pega aquele copo branco para uma criança. É tipo que a gente fala, pega aquele copo para mim, né? Sim. Para a criança que já não tem essa noção, filho, tem um copo branco em cima da mesa, na sala, pega ele na mão e traz para mim. Você entendeu? É tudo mais detalhado. E nas terapias, geralmente é trabalhado isso, igual a criança que tem a dificuldade de ir no banheiro. Para uma criança típica, filho, faz, né? Filho, sempre faz. Para crianças, né, que estão autistas, filho, você precisa abaixar o short, tirar a cueca, erguer a tampa, abaixar a comunicação ricas em detalhes, sim, né? Em detalhes, coisas que a gente não pensa, que a gente faz no automático, mas que eles precisam desse direcionamento, entendeu? E é a partir desses treinos que eles vão associando, né? Fazendo associações para que depois eles consigam. Não adianta falar só pega para mim, né? Um exemplo que eles não vão conseguir, eles não vão dar conta. Pegar, o que é pegar? Primeiro que eles vão estar pensando assim, nossa, o que é pegar, né? Pegar o quê? Pegar onde? Copo tá onde? Copo geralmente ele tá associando que o copo tá na cozinha e de repente pode ser que esse copo tá na sala e ele não vai dar conta de estar na sala, entendeu? É tudo muito complexo, né? Porque é realmente uma maneira do cérebro funcionar diferente, né? Então, assim, que as pessoas não entendem, tipo, tem mau costume ou não faz porque não quer, não. Gente, realmente, neurologicamente falando, ele tem uma estrutura diferente, né, de funcionar. De pensar. Eu acho que é importante, né, esses mínimos detalhes, né? Eu acho que assim, depois quanto mais detalhe você conseguir dar para ele, né? Dar previsibilidade, né? Que eles têm muito, né? Igual a gente tem as nossas ansiedades, né, Gi? Igual tá aqui pra mim, né? É diferente. Eu preciso de saber como que vai funcionar. A gente tem um receio, né? Tudo que é novo, ou idealizando muita coisa, né? A gente fica, a gente pensa, meu Deus, como será, né? E tal. Isso é comum. Agora, pensa num nível muito, muito, muito maior. A ansiedade que isso não causa. O meu filho, olha, é nível 1, mas ele fala pra mim, quando vai ter algum evento, alguma coisa que ele vai ter que sair de casa, se eu chegar nele e falar assim, filho, se troca que nós vamos almoçar lá na casa da tia tal, hoje vamos no lanche. Mãe, por que você não me avisou desde ontem? Que tem que ter toda aquela preparação, porque ele já vai pensar que eu vou ter que dormir um pouco mais cedo, para acordar um pouco mais cedo. Ele tem que te organizar. Ele tem a rotina de sono, ele tem o distúrbio de sono, né? É uma coisa que acontece muito também no nível 1, né? De suporte. É o distúrbio de sono, ele troca o dia pela noite, tem que tomar melatonina para conseguir dormir. Então, para ele, nossa, se eu chegar nele, filha da hora, filho, hoje tem terapia. Mãe, mas ele
é toda terça-feira. Só que eu tenho que ou de manhã, tem que falar, filho, hoje é terça-feira, tem a terapia às 4 da tarde, entendeu? Aí depois eu vou lá de novo, ó, são 2 horas da tarde, 4 horas, eu tenho que ir avisando, que se eu chegar em cima da hora, filho, vai tomar banho, volta meia hora, nossa, aí pra ele já desorganiza ele total, ele fica muito nervoso, ele fala, mãe, não faça isso, mãe. Um dos sinais também, né, que a gente vai conversando, a gente vai lembrando de alguns pontos, assim, a criança autista, ela tem muito esse da rotina, tá? Então, assim, se você percebeu que você faz sempre o caminho, porque a gente tem, né? A gente tem também uma rotina, né? Tipo, com o trabalho, você sempre vê o mesmo caminho, né? Mas se eu mudar, ou se, né, de repente a rua tá em reforma, enfim, alguma coisa assim, eu mudo tranquilamente, até no automático. Para criança autista, não, isso é muito sofrido. Eles não aceitam mudar porque tem que passar por ali. Então, assim, às vezes a criança entra numa crise e às vezes os pais ficam, gente, mas como? Né? Porque, sim, até porque a gente sempre, tipo assim, a crise, ela sempre vai indicar, sempre teve algo antes, né? E a gente tem que indicar o que foi que desencadeou isso, o que foi que desencadeou essa crise. Então, assim, se você sempre faz um caminho, de repente você precisa mudar essa rota e a criança ali surta, ela entra realmente em crise, porque para ela não é assim, para ela tem que ela, quando ela vai no caminho, principalmente que ele vai para a escola, ele já sabe que ele vai passar em frente ao comércio, em frente ao campo, então ele já vai esperando aquela cena. Tem hora que você vai para o ele pensa, meu Deus, pra onde que eu tô indo? E por mais que você fale, não adianta, porque é o que ele vê. Por isso que ele precisa da segurança pra ele, né? É o que dá segurança, é o que ele tá vendo. Fala assim, não, como que eu vou lá se não é por aqui que vai, né? Não que eles fazem esse pensamento. Mas é assim, de uma maneira que a gente entenda, né? Tipo, não, como que ele vai lá? Se não é esse caminho, se não é por aqui. Né? Então é onde entra em confusão, onde tem, né, a crise. Meu filho foi trabalhando isso, porque ele era bem assim também, mas aí eu fui mudando, sabe? E aí hoje ele pergunta, devagarzinho, porque depende muito do nível, né, de estresse que você gera na criança. O Breno não se incomoda. Por exemplo, assim, hoje eu falo, ele sempre fala pra mim, mãe, o que vai ser amanhã? Então, assim, o que vai acontecer amanhã? Eu falo, você vai para a escola, depois, quando eu vou para a terapia, você vai para a terapia, ou quando é o dia que tem futebol, então eu sempre falo. Quando a auxiliar, por exemplo, não vai, ela me avisa, eu já falo, amanhã a sua professora não vai estar lá, vai estar outra pessoa, só vai estar para o mesmo, né? E eu vou preparando sempre ele para que ele chegue no momento. Quando é festa, é o contrário. Eu não falo, porque senão, por exemplo, se hoje é terça, que ele gosta muito, né? Que é festa. O Breno, ele gosta muito de socializar, então ele gosta de estar no meio, gosta muito de atividade, não gosta de ficar parado. Eu falo para ele, meu Deus, filho, mas você cansa as pessoas, né? Mas você não se cansa. Ele tem muito. Então, assim, ele não gosta de ficar parado. Mãe, eu não quero descansar. Eu dei banho nele e falei, filho, vamos descansar. Não preciso, mas eu tô cansado. Então ele nunca cansa. O banho só Mas acalma, a água, né? Uma coisa que eu quero falar, depois a gente falar um pouquinho. Eu sinto assim que com o Breno, a água acalma muito. Ele tava muito nervoso ontem. E aí você deu um banho, ele não vai parar de querer brincar, mas eu sinto que ele relaxa, né? Ele dá uma tranquilizada, né? Também. Tem até eu vi uns estudos assim, porque a gente ouve barulho de chuva, às vezes você relaxa, você põe e funciona. Porque nós somos gerados na água, né? Então, assim, a gente já tá ali naquele meio desde sempre. Né? Desde a concepção. O barulhinho, né, do útero, a gente fala, né? Ele sempre gera aquele conforto, segurança, né? Segurança. Tanto é que com esse nascido, às vezes ele tá chorando. Eu fiz isso com o meu segundo, a primeira eu não tinha essa informação. Então, assim, eu usava muito aquele ruído branco, né, pra criança se acalmar, e realmente, secador de cabelo, né, eu falava, secador vai assustar. Nossa, super tem gente que liga o aspirador de pó, eu já vi. Então, e a gente até pensa, meu Deus, vai assustar, vai acordar? Não acho, aí que dormiu. O barulho do útero, né, eu acho que prevenir, né? A previsão para eles é muito importante, né? Acho que eles precisam ter essa previsibilidade, né? Saber o que vai ser, como que vai acontecer, né? Que nem ela falou do Breno, mas assim, a gente pensando em nível 2, 3 de suporte, a rigidez cognitiva é muito mais intensa, né? E a gente tem são outros tipos, talvez, de sofrimento aí. No caso, a gente acompanha a Ana da Bruna, né? A Bruna fala, Gi,
Se eu trocar ela, der o banho nela e trocar com uma roupinha, ela já sabe, se ela já quer ir pra rua. Aí ela fica na calçada. Então, assim, se tem um atraso, né, do carro que vai levar ela pra terapia, ela já desorganiza total. Porque é um ritual sair, vou entrar no carro e vou. Sim. Então, se tem esses atrasos, é muito frustrante, né? Muito. Então, desorganiza, gera muito crise. intenso. É muito intenso. Então, é muito bom a gente levar essas informações para as pessoas, até para a sociedade mesmo, né? Para parar de julgar, de criticar essa família, essa mãe, essa criança. É frescura, todo mundo tem que esperar. Ninguém gosta de esperar. Não gostar é uma coisa, não conseguir não é outra. É a habilidade, gente, se chama habilidade. Alguns com terapia vai desenvolver essa habilidade de esperar, mas outras não, entendeu? Então, o que a gente puder, né, acolher essas pessoas, entender se não tem nada para falar, não fale. Sim. Né? Se né? E fala, nossa, se fosse comigo, né? Se fosse meu filho, deve ser muito difícil. Imagina, né? Sim. Deve ser algo bem difícil. Explora um pouquinho, né? A gente minimamente no lugar daquela mãe, né? É empatia, né? Empatia. Para a criança que você falou, né? A criança, para ela chegar na crise, teve vários, né, gatilhos ali, já desde a hora que ele acordou, o cheiro de alguma coisa. E eles, tipo assim, essas questões, né, igual, tipo, você falou da roupa, né? Se tivesse só essa roupa, né, porque tem muito. Eles não entendem que é a mesma coisa da gente colocar uma camisa que costa, uma lixa. Então, assim, não é algo comum, porque ele não gostou da aparência, porque colocou. Não é algo de sentir, de ver beleza ou não, né? É algo de realmente de incomodar, a ponto de doer, né? Sim, igual o barulho, né? Que a gente fala, mas eu também gosto de barulho, eu também não gosto por muito tempo, nossa, me irrita com barulho e tal. Mas não é que dói, realmente é uma dor que ele sente ali por causa daquele estímulo, é um sentir muito mais intenso, né? Então você pensa num dia que você ficou muito estressado com o barulho, você multiplica ele, pronto, é isso que ele tá sentindo, né? Sim. Não é algo tipo, barulho, mas ele tem que acostumar, né? A gente não vive num mundo silencioso, sim, né? Então igual o meu filho fala no cortar o cabelo. Ele fala, mãe, dói. Fala, como assim dói? Sim. Ele fala, mãe, dói. Mas a mãe tá passando tesoura, não dói, tô esfurando o cabelinho, não dá. Mãe, dói, mãe. E eu sinto dor. Então, assim, ele realmente sente dor, né? Precisa trabalhar essa desensibilização. E não é tipo assim, a gente vai trabalhar. Uma coisa também muito importante que eu acredito, fuja de terapias, terapeutas, enfim, né, médicos que te falam, não, tipo, com um mês o seu filho vai estar cortando o cabelo. Você entendeu? Porque não é assim que funciona. A criança tem as comorbidades, elas têm as suas limitações. Quer dizer que é um mau terapeuta porque trabalhou um tempo e a criança evoluiu pouco, evoluiu muito. Não, gente. Às vezes não, né? Às vezes o terapeuta fez tudo que estava dentro, mas assim, às vezes faltou um pouco da família, né? Ou às vezes até mesmo a família ajudou, mas faltou na escola. Tem que estar todo mundo caminhando junto para um melhor resultado. E mesmo assim, o que acontece? Tem muitas crianças que elas têm epilepsia. Sim. E elas regridem. Então, isso não tem a ver com o terapeuta ou a terapia, né? Tem a ver com o desenvolvimento da criança. Então, assim, eu nunca vou te garantir que o seu filho com 2 meses vai ter evolução X. Não, eu vou te dar um parâmetro do que é esperado. Agora, eu falar para você, não, ela vai estar fazendo tal função com tantos meses, né? Principalmente 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu acredito que seja muito pouco. Então, assim, tomem cuidado com isso, né? Com essas promessas. Até porque para você não se frustrar, né? Porque, sim, até porque a mãe, ela tá à procura disso. Você não quer que alguém chegue e fale assim, Gi, não, você tá passando com fulano, independente de profissional, tipo, nossa, tá fazendo tal terapia? Não, traz ela aqui, que com 1 mês ela vai estar fazendo essa habilidade. Com 1 mês eu te garanto que ele vai estar fazendo X função. A gente quer, não quer? Tem que quer uma mágica. Mas não é assim que funciona, né? Porque eu posso garantir o meu serviço, só que assim, eu preciso ter o máximo de apoio dentro
desse meu trabalho, né? Que a gente Sim. precisa do engajamento da família, que às vezes eles não fazem, ou porque às vezes não entendeu bem o que o terapeuta passou, ou porque não é fácil, gente. Não é fácil. Educar filho não é fácil. Não. Então pensa, você ter que educar de maneira X, né? Porque a gente como mãe, a gente acerta e erra o tempo todo. Né? Não é que a gente tem, né? Quando a gente é criança, a gente acha que a mãe sabe de tudo. Né? A gente cresce. Mal sabe eles que a gente Não tem manual, não tem licença. A gente não nasce, né? Tipo assim, eu nasci pra ser mãe. Ok, nasci pra ser mãe, mas eu não sei como é ser mãe. não tem manual, né? Sim, porque quando nasce um filho, nasce uma mãe ali também, né? Mãe com vontade, nasce uma vontade de ter, né? Na verdade, e quando traz isso para uma mãe atípica, muito mais. Porque você foi uma gestante até então, como todas as outras, né? Talvez não teve intercorrência, ou teve, enfim. Mas você foi uma gestante ali. Agora, você não foi preparada para ser uma mãe atípica. A gente não é preparada, tipo assim, é preparada nem para ser mãe, é difícil. Então, tipo assim, você tem que ser preparada para ser uma mãe atípica. É diferente, é um né? mundo totalmente... Sim. Né? No outro podcast eu falei da viagem, né? Quando você vai programar uma viagem para um lugar e o voo vai para outro. Então, assim, você tem que reaprender tudo, né? Principalmente quando tem aí um diagnóstico tardio, né? Você tem que dar sentido a tudo, né? Ô, Bonnie, pra gente ir encerrando, eu queria que você falasse para as mães que estão aí na luta da terapia e talvez não sentem evolução do filho, às vezes estão cansadas, né? Ai, parece que eu luto, eu levo meu filho, eu levo e não... O que você tem para falar, assim, para elas, que elas não desanimarem, para elas persistirem? É um pouquinho do que eu já falei agora, né? Para estar funcionando, para a gente surtir um bom resultado, a gente precisa estar caminhando. Eu penso que é a terapia, né? As terapias, porque às vezes a criança, ela passa no psicólogo ABA, mas às vezes ela precisa também de complementos, que é no TO, se a questão for muito gritante de tônus, controle de tônus, ou então sensibilidade extrema. É importante que tenha um TO. É muito gritante a alimentação. É importante ter um nutricionista, entendeu? Quanto mais você puder, né? Se você puder ter, né? Que nem todo mundo a gente sabe que não tem, que às vezes não tem nenhum profissional mesmo, né? Sim. Não só financeiramente falando, mas assim, o que você puder de recursos, bom, né? Pra gente estar agregando isso. Mas também a criança não vai viver na terapia, né? Porque a criança fica ali 2 horas por dia, 1 hora por dia com o terapeuta, o restante ela tá com a família. Então, assim, se engajem, entendam, vejam podcast, jogam vídeo, porque tem pessoas que às vezes não gostam de leitura, né? Porque a leitura ela é muito interpretativa também. Então, assim, podcast a gente fala numa linguagem melhor para que a pessoa possa entender. Não entendi muito bem. Desculpa. Não entendi muito bem. Procura outro profissional que às vezes ele fala de uma linguagem que você consiga entender melhor. Entendeu? Grupo de apoio também, né? Grupo de apoio, sim. Né? Então, assim, no mundo ideal, a mãe também faria uma terapia. Porque ajuda muito, porque é um fardo muito pesado. Então, assim, a mãe precisa também estar renovada. Sim. Porque essa mãe, até por essa busca incessante, ela se cansa muito, ela se estressa muito. Então, assim, essa mãe também precisa estar com a sua saúde mental em dia, né? Sim. Porque se uma mãe está sobrecarregada, como que ela vai ajudar seu filho? Ela tem que se cuidar. Que a realidade da mãe hoje, a mãe atípica, ela não vive só o diagnóstico ali, o desafio do diagnóstico, de compreender. A gente lida com preconceito, com invalidação, né? Às vezes a própria família. Mais dói, né? Então, assim, validação, olha, você passa muito mal na cabeça, ou não é tudo isso. Isso é frescura, isso é porque você é muito, muito calmo. Eu que escuto, tá? Sim. Da minha experiência própria. Então, a gente tem que aprender a lidar com a opinião alheia, né? Com os dedos apontados. Sim. A gente leva nome de barraqueiras, de loucas, estressadas, porque tudo tem que ser com muita briga ali, com muita conversa, muita busca, né? Muita busca. Então, além da gente ter, eu já me peguei várias vezes, principalmente quando eu recebi o laudo do meu filho, e são 2 laudos diferentes, né? Um de terra, né? O outro de superdotação. Então, eu tive que viver 2 mundos ali,
que viraram. Então, assim, eu me via de madrugada, perdendo sono, porque eu falei, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, porque se eu não aprender sobre o meu filho, qualquer profissional pode ser negligente e eu vou aceitar, Você não vai porque saber, pra mim Você não sabe o que vier, você não é. tenta. Porque você tem aquele feeling, que nem uma psicóloga foi querer dar aula pro filho. Opa, peraí, mas eu sei como ele é em casa, ele ainda tem questões, entendeu? Pode ser que na terapia, pra ela tá. Mas, opa, aí se você entende do assunto, você vai chegar na terapeuta e vai falar: não, mas olha, tem uma questão que tá me preocupando nele. Eu tô percebendo que ele tá migrando pra algo mais complexo. Tem que ter essa entendeu? conversa franca com o terapeuta É também. importante. Porque assim, a gente tá ali com a criança há pouco tempo, né? Por mais que a criança, tipo, tem 2, 3 horas. Mas é pouco tempo, porque e o restante das demais horas, né? Vai estar com quem? Então, assim, sempre seja franco com o seu terapeuta. Porque às vezes a gente tem muito, tipo assim, não quero desagradar. Não existe isso, né? Se ele é um bom profissional, ele vai aceitar. Acho que ele vai até agradecer. Sim, Não é? Porque quanto mais informação você passar, que nem o Davi, ele tem uma questão assim, com o terapeuta, super tranquilo. Sim. Só que em casa a demanda é muito maior. Sim. A questão dele ele descarrega tudo em casa. A questão sensorial dele. É porque ele sabe, né? Ele sabe que ele tá ali na terapia, né? Ele vai dar o melhor dele. E aí, se eu passar pro psicólogo, olha, que em casa ele faz isso, ele tá tendo essa dificuldade com o não, né? Com o psicólogo ele aceita o não, mas em casa ele não aceita. O problema é da mãe? Não é da mãe. Sim. É o ambiente que, assim, ele se sente, eu posso ser. Eu sou aqui, eu sou amado, da forma que eu sou, eu não preciso mascarar na minha casa. Até porque ele tem essa busca também, até ele quer a aceitação do psicólogo. Sim. Então, tipo, eu vou ser bonzinho porque eu gosto da tia Poli. E tem muito isso. Então, é sempre o que eu falava também para as mães, tipo, aconteceu alguma coisa diferente? Tem alguma coisa diferente? Por quê? Precisa ser uma conversa franca, tipo assim, Poli, ó, não tô vendo mudança, nossa, eu tô achando que piorou isso, tô achando que piorou aquilo. Porque aí é onde a gente vai ver, vai reavaliar aquela conduta, viu que não tá funcionando, a gente tenta de outra forma, né? Até porque nas terapias, né, a gente tem, tenho a minha supervisão, né, que é também muito importante, né, porque a gente tem ali, é uma vida que a gente tá lidando, né, então a gente tem que ter o cuidado com aquela vida, né. Então, assim, por que dessas supervisões? Pra gente poder ter um outro olhar. Tipo, tô trabalhando assim, nossa, não, tá perfeito, nossa, mas peraí, você não tá surtindo efeito? E se a gente for por isso? Você já pensou nisso? É mais de uma pessoa trabalhando naquela questão, né? Então, assim, seja franco com o terapeuta, se não estiver funcionando, fala, olha, não tô vendo diferença, ou tá piorando, ele teve uma crise, aconteceu isso, aquilo. Seja franco com o terapeuta, faça as terapias necessárias. Se precisar de X horas, faça essas horas com eles, né? Máximo de apoio que essa família puder ter e conversa. Porque aonde que essa criança vai? Uma criança que já frequenta a escola, então tem que ser a terapia, tem que ser a escola e a família, né? Então, assim, a família, os que mais convivem com aquela criança, ela também precisa entrar naquela rotina, naquele... Você entendeu? Porque igual a gente fala, vó, né? Vó é pra estragar. Realmente, né? Vó é diferente de mãe e pai. Mas se aquela avó, ela tem muito contato com aquela criança, às vezes aquela avó é aquela que cuida pra mãe trabalhar, e enfim, aquela avó vai precisar sim mudar o jeito dela com a criança. Porque senão ela vai realmente atrapalhar, e é onde a terapia vai patinar. Às vezes o terapeuta está fazendo 100% ali, entendeu? Mas a escola, a família, ou um ou outro não está ajudando, é onde a gente não consegue ver grandes evoluções, né? Só que assim, não desistam, porque tem N terapeutas, né? Se não se identificou com um, é normal, gente. O psicólogo ele tem que estar preparado para isso, né? Tem muito a questão da identificação. Às vezes ele não se identificou. O meu filho passou por 4 terapeutas. Sim, entendeu? Se identificar. Sim, e assim, a gente pode falar, esses 4 terapeutas eram ruins? Não, às vezes a forma de conduzir, a forma de falar com a criança funciona e para ele não. Sim, né? Para ele não, entendeu? Então, assim, procure outras alternativas, né? Faça as terapias certinho, né? Busque informação. Quanto mais conhecimento você tiver,
é você que está ali com o seu filho. Sim, né? Eu queria te perguntar um pouquinho sobre o esporte, né? Em que momento na terapia existe esse momento que se identifica qual é o esporte para aquele indivíduo, né? Para aquela criança? Qual tipo de esporte que eu vejo assim? Eu vejo muitas vezes alguns pais e mães, mas eu queria que fizesse aquilo, né? Isso acontece com todos os filhos, né? Principalmente o pai que quer o futebol, né? Que é o futebol, Que é o filho do futebol. quer o futebol, Eu quero o basquete. A gente tem estudado muito isso por causa do projeto, né? Nosso projeto vai contemplar tanto o esporte quanto a terapia, porque a gente vê que o esporte, ele é muito, mas assim, ele é muito importante. Muito rico. A gente teve uma experiência, assim, bem importante, que tinha uma criança que ela nunca tinha andado de bicicleta, não conseguia nem andar de bicicleta. A gente tem as aulas de ciclismo adaptadas no projeto. E aí essa criança foi, primeira vez não conseguiu, a segunda ela conseguiu, não pedalou, mas andou, né? Então a bicicleta dá para você segurar e vai. E a mãe levou essa criança várias vezes num parquinho de areia e ela não queria nem descer do carro. Então ela dava crise até para descer do carro. E numa aula de bicicleta, como o local que a gente dá a aula de ciclismo tem um parquinho de areia, ela chamou, não sei, o cérebro dela simplesmente fez e ela, não verbal também, mas pediu, indicou que ela queria ir no parquinho. E a mãe ficou assim super emocionada, porque falou, meu Deus, mas eu trago de carro e ela não quer descer. E só de estar na bicicleta, ela conseguiu o desafio de subir na bicicleta, tá ali andando de bicicleta, ela olhou o parquinho e na hora ela foi pro parquinho e ela rolou na areia, foi uma coisa assim, a mãe ficou super emocionada e a gente também, claro, feliz da vida com aquilo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para mim dessa importância do esporte, né? O esporte, ele é assim, onde a criança se estressa, assim, ao máximo, eu acredito, né, ali. Então, assim, é muito importante, né, a criança estar em atividade física, seja qual for, né, a bicicleta, a natação, é muito importante, porque ali é onde ele se descarrega, ali é onde ele se expressa, né? Lógico que tem criança que às vezes se não gostar, se não se identificar, você também não vai forçar, né? Mas você oferecer aquilo para ela. E oferecer isso, você falou da bicicleta. Desculpa que bateu na porta aqui, eu perdi um pouquinho, depois você corta essa parte. Você falou da bicicleta. Ela não entrava no parquinho, né? Que parava ali na porta, ela não entrava no parquinho. A bicicleta é próxima ao parquinho, é isso? Próximo. Ela mostrou na frente. Sim. Então assim, o que essa criança fez? Ela associou, né? Ela não queria parquinho, era aversivo para ela. Aversivo por quê? Nunca foi no parquinho, não tem nenhum trauma, não. Tá bom, era aversivo, o parquinho era aversivo para ela. Aí ela começou a andar de bicicleta, que também ela tinha dificuldade, mas ela conseguiu andar de bicicleta. A partir do momento que ela conseguiu andar na bicicleta, que ela começou a gostar daquele ambiente, o que ela fez? Ela generalizou. Entendeu? Então, tipo assim, aquele ambiente para ela não é mais aversivo. Que a frente do parquinho, algum motivo tinha. Né? Mas como ela é não verbal, então também ela não ia falar, gente, né? É difícil saber o que ali era aversivo para ela. Mas aquela figura, vamos pensar, a figura do parquinho ali era aversivo. A partir do momento que ela conseguiu ter o contato, ela deu conta. Tipo, eu dou conta. E ela gostou da bicicleta, nossa, aqui é legal. Vinculou, né? Ela vinculou todo aquele espaço como legal, acolhedor, e aí é onde ela conseguiu, entendeu? É da mesma forma que acontece com o trauma, né? Ela vincula algo negativo, aquele ambiente, aí ela fica aversiva àquele ambiente, né? Aquele ambiente. Exatamente. Sim. Eu vi uma reportagem que fala assim, né, que a criança autista principalmente, quando ela aprende a chutar a bola, ali ela desenvolve também a habilidade para cortar alimento. Sim. É muito rico, né? Sim, tem muitas atividades que estão associadas às outras, né? Igual às vezes o chutar a bola, ela consegue equilíbrio, tromba menos nas coisas, derruba menos. Por quê? Porque ela tá naquele equilíbrio. Porque, como eu disse, coisas que a gente faz no automático, a gente não para pensar em todas as habilidades que estão sendo desenvolvidas ali. E fica até chato, né, gente? Sim. É patológico se eu começar a pensar em tudo, né? E a gente faz no automático. E essas questões trazem outras habilidades, né? Não é só o jogar futebol, é a habilidade que eu tenho, é toda aquela desenvoltura, tem a socialização também, tem um de toque para um para o outro, que é onde ele vai ter que fazer o contato, né, com outra pessoa para fazer o passe.
Eu não sei muito bem de futebol, tá? Eu sei de futebol, então, assim, e tudo mais, entendeu? A questão de noção espacial, o esporte ajuda, assim, demais, controle de tônus, porque tem aquela criança, que às vezes ela é nível 2 desde o esporte, que ela anda meio tortinha, que ela tem toda uma questão, e às vezes, não é só eu, né, ando meio descompensado, assim, ok, é o jeito dela andar, tá tudo bem. Mas aquilo ali vai trazer um prejudicial para a saúde daquela criança, né? Para a coluna dela, enfim, Sim. depois vai trazer dor, às vezes traz alguma outra comorbidade. Então, assim, não é só corrigir para ela ficar bonitinha, né? É porque aquilo traz um certo prejuízo, né? Sim. A atividade física ajuda demais. E, assim, nossa, inúmeras habilidades. Então, assim, importância, né? muito importante, né? Até porque a criança ali, ela tá no momento dela, né? Ela tá aprendendo, às vezes, uma nova habilidade, né? Acho que a socialização é importante, Sim, né? Fazer. controle de tônus, habilidade. Autoestima, né? Eu tava vendo a importância para autoestima, né? Porque quando ele conquista algo, Isso, ele ele é consegue. capaz, né? Ele sente, né? Que nem eu falo, ele não sabe o nome, tipo, eu sou capaz. Não, mas ele se sente aquilo, né? Pertencente ali ao Pertencente ao grupo, pertencente àquele mundo, né? Igual, às vezes, o parquinho ali, ela não se sentia daquele mundo. Tipo, o que eu vou fazer ali, né? O que é aquilo ali? A partir do momento que ela começou a andar de bicicleta, que ela viu aquele, né? Que ela começou a familiarizar com aquele ambiente, ela vai tipo, nossa, eu pertenço a esse mundo, né? Se eu explorei aqui, gostei, eu posso gostar ali, entendeu? Sim. E foi aonde, lógico, né? Não que ela pense dessa forma, mas é onde ela foi, Eu explorou, acredito que sim. gostou. Porque no começo ela deitava, rolava, né? Não queria nem subir na bicicleta, né? A gente tá com outra criança também, só que a grau do esporte, ele é 3, né? Gael. E ele não quer, então a gente tá indo devagarzinho, né? Tanto que até a própria professora falou. Dessensibilizar, né? A criança aos poucos, é ter a paciência, por isso que a gente fala. Tem que ser um profissional que vai lidar com essas crianças, que entenda do funcionamento, né, dessa criança, porque não vai ser no primeiro dia de treinamento, ela vai subir na bicicleta e já vai estar. Não, é Então, um profissional que lide com a frustração. Muito. A gente tem uma expectativa, mas não existe isso, né? A terapia é o tempo dele, a gente sabe o que pode acontecer, não pode acontecer. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, né? Pra quem tá de fora, que o filho já pedala, que o filho já faz as coisas, não entende, né? A emoção de uma mãe ver o filho simplesmente subir na bicicleta e permanecer ali. Sim. Já é uma Eu conquista. falo assim, às vezes tem coisa que não é gritante, né? Tipo, você fez terapia, mas nossa, não vi nada, a criança não mudou nada. Às vezes isso, às vezes ela não sentava na bicicleta, não podia nem olhar a bicicleta, ela conseguiu sentar. Mas ela não pedalou, gente, mas ela conseguiu sentar na bicicleta. Nossa, é tudo, assim, um avanço, né, muito grande. Que só quem vive, né, do autismo profissionais e família que vai entender, né, como é grandioso isso. Sim. É, porque é até a confiança, né? A confiança com o profissional ali na hora de que você não vai cair. Então, assim, envolve ali, tudo, né? Então, assim, não ter muita gente também, eu acho que é bem importante, né? Quando a criança tá aprendendo, nem a gente gosta, né? Sim. Mas tem que ter muita gente também em cima ali, porque deixa, em alguns geram cobrança e outros inibe, né? Sim. O medo de fazer errado, o medo de subir. Envolve muita coisa, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo que tem que sempre ser muito leve, né? Tudo muito leve, muito natural. Perigoso, né? Devagar, né? Tempo da criança. Leva um brinquedo para a criança, que nem ali onde a gente faz tem um campo, então a criança não forçar, né? Para aquilo quando ela não olhar a bicicleta, não achar que aquilo é uma obrigação, é algo ruim, né? Aquele dia não quer, vai correr no campo, sabe? Aí tem quem quer, vai brincar no parquinho de areia, então a gente tentou fazer de uma forma que a gente conseguisse, né, agradar, deixar ali mais... Acolher, né? Acolher aquela família, sabe? Acolher aquela criança. Porque seja um momento de lazer mesmo, né? Exato. Gostoso. Quero que você para todo mundo. Ver a bicicleta, ver o local e falar, que legal. Que legal, eu quero, né? Quero estar lá. Eu quero mais, não é só mais uma aula, eu quero mais uma, né? Então, eu acho que isso é bem legal, assim. Tinha criança nível 3 de suporte, que a mãe falava pra mim, quando você não tá aí, ela já desce direto pra sua sala. Às vezes ela desce direto pra sua sala. Com você ela fica
ela fica o tempo necessário, com outros terapeutas ela entra e às vezes não quer ficar. E, tipo assim, é muito gratificante, né? Porque a gente sabe que a gente conseguiu criar um bom vínculo, né? E a partir daí que começa a devolução. Né? Porque se você não tem um vínculo, não rola, né? E tem o começo, é o vínculo, não tem jeito. Não tem essa troca. Isso, não tem essa troca, igual a bicicleta. Se você, não, mas comprei a bicicleta e eu quero proporcionar, eu quero que eles andem de bicicleta. Aí você vai e leva, não, ela vai andar. Você força, você vai traumatizar a criança, não vai ser legal pra ninguém. Isso a gente tenta deixar bem claro, assim, pra mãe, né? Porque, assim, de repente você tenta uma, você tenta duas, você tenta três, não vai. Se a criança não quer, pode ser que daqui 6 meses ele queira. Depois de um tempo tenta de novo. Tenta de novo. Meu filho foi assim com a natação, né? Então, ele vai, já inscrevi ele 2 vezes, ele vai 1 mês. Aí começou a ficar igual, ele não vê evolução, ele perde o sentido. Ele não quer mais, mãe, não quero. Não tem desafio nenhum. Já o futebol, não. O futebol para ele desafia ele o tempo inteiro. Né? Então, ele gosta muito do futebol. Então, a gente tem que tentar também, acho que entender assim. Eu gostaria de colocar ele no Muay Thai, eu falo, mas eu já não vejo que o Breno, ele não entende esse negócio de agarrar, ficar muito próximo, assim, pra ele já tem uma grande dificuldade. Então, eu não sei como seria. Começar com uma aula particular, né? Pra ele entender. Diferente. Sim. É capaz dele bater. Ele chegar na luta, né? Senão ele vai achar que já tem que bater. E já é moleque gosta disso mesmo. Já gosta disso. Então eu tenho mais dificuldade nisso. Mas pode, tem mais alguma coisa? Eu acho que já foi. Tadinha, ela já tá até. Obrigada, viu? Foi muito bom ter você aqui. Tenho certeza que esclareceu para muitas pessoas, né? Aí, espero que a gente tenha ajudado. Queria agradecer você que ficou até o final do vídeo. Dá um like, compartilha, põe o sininho aí para você acompanhar. Vai ter bastante coisa aí, a gente está com bastante conteúdo interessante. E até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal.